Olá, pessoal. Então, conforme combinado, né, para poder iniciar o nosso trabalho utilizando o Modbus, nós vamos utilizar o Modbus num caso real, né, em que ele tem sido implementado, que é o Sunspec Modbus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre. Eu diria que o Sunspec Modbus não é um protocolo, mas talvez um modelo de informação que utiliza o Sunspec como protocolo. Então vamos falar um pouquinho desse modelo de informação conhecido por Sunspec Modbus. Mas antes de falar sobre Sunspec Modbus, a gente vai falar um pouquinho de por que a gente tem agora esse desafio da comunicação no sistema de transmissão, geração, transmissão e distribuição de energia, né? Por que cada vez mais essa comunicação é necessária e quais são os desafios para implementar essa comunicação, né? Desse grande sistema que a gente chama hoje de Smart Grid, né? A rede inteligente. A rede de energia elétrica inteligente, né? Nós chamamos a rede elétrica de grid, né? Então, quando eu adiciono, pessoal, uma grande quantidade de recurso energético distribuído no sistema de distribuição, eu de alguma forma eu tenho que conseguir controlar esses recursos energéticos para manter a estabilidade do sistema. Então, quando eu tenho que outro painel fotovoltaico, quando eu tenho que outro carro elétrico, isso não é um problema. Mas imaginem quando nós tivermos grande parte da população com carros elétricos, que ora consomem muita energia para carregar as baterias, ora eles injetam energia na rede, né? Então imagine que eu estou carregando meu carro em casa, eu levo ele para a UTFPR, se a UTFPR tem demanda de energia, o carro pode ser utilizado como fonte energética, né, para sustentar a rede da UTFPR. Caso tenha energia sobrando, a gente está gerando muita energia nos painéis fotovoltaicos, a gente pode carregar o carro lá dentro, né? Então, a ideia para isso funcionar é que o carro se comunique com a concessionária de energia, né? Porque ora ele está consumindo energia, ora ele está fornecendo energia e em locais diferentes. Então, isso já é um grande desafio. Nós temos agora a UTFPR meio vazia, né, na pandemia e gerando muita energia. Então nós estamos injetando muita energia na rede de distribuição, mas imagine se todo mundo tivesse assim, né? Então nós teríamos um monte de grandes pontos injetando muita energia na rede, né? E isso pode causar alguns problemas de estabilidade do sistema, por exemplo, a tensão pode começar a subir muito. Então, de certa forma, a gente tem que controlar esses recursos energéticos que agora estão distribuídos no sistema de distribuição, né? Mas para fazer isso, né, eu tenho alguns desafios, né? Que os clientes da concessionária agora eles fazem parte da rede de informação de dados, né? Então a gente precisa de soluções para comunicar os clientes com a concessionária. A gente também precisa padronizar os protocolos utilizados nessa comunicação, o que é óbvio, né? Que a gente utilize sempre os mesmos protocolos. E nós precisamos também de soluções para manter a segurança cibernética desse cenário, né? Que essas informações não possam ser nem lidas nem modificadas, né? Porque essa é uma informação que é confidencial de cada cliente da concessionária. Então nós temos esse grande desafio. O problema, pessoal, é que muita gente está tentando resolver esse desafio, né? Então nós temos muitos consórcios de empresas que são essas alianças, né? Então, por exemplo, o governo americano contratou esse instituto de pesquisa que se chama EPRI para começar a pensar em soluções para Smart Grid. Então é o governo americano lá tentando resolver um problema, né? Algumas empresas se juntaram num consórcio e criaram esse painel de interoperabilidade do Smart Grid. Algumas empresas se juntaram e criaram a Sunspec Alliance, né? Algumas empresas se juntaram nesse MESA, né, que é para criar padrões abertos, né, para o armazenamento de energia.
E assim vai, né, pessoal? Então cada um está tentando criar suas soluções. E dentro de cada conglomerado de empresas desse, por exemplo, eu vou pegar a Sunspec Alliance como exemplo, eu tenho muitas empresas, né? Então, apoiando a Sunspec Alliance, eu tenho empresas muito grandes, como a Siemens, como a Schneider, né? Como a Zigbee Alliance, né? Então, que é uma aliança dentro de outra aliança, né? Tem a SunPower, né? Então, deve ter a Fronius aqui, tem a Google, né? Então, não dá para dizer que nós não temos grandes empresas apoiando essa aliança. E o que a Sunspec Alliance está tentando criar? Está tentando criar uma solução que a gente possa utilizar para tudo que é dispositivo que faz parte desse grande sistema de distribuição com recursos energéticos distribuídos, né? Bom, mas dentro, assim, mesmo nós temos essas associações, né, daí o que acontece? Muita gente pensa em muitas soluções e surgem muitos protocolos. Então nós temos hoje uma série de protocolos que podem ser utilizados no Smart Grid e aqui é só um exemplo deles. Muitos dos que eu coloquei aqui é muito mais voltados para o controle de inversores de painéis fotovoltaicos do que qualquer outra coisa, que foi o foco do projeto Copel e que foi o foco do nosso estudo, né? Mas quando eu vou para um carro elétrico, tem outro protocolo lá. Armazenamento de energia, até que esses protocolos são compatíveis também, né? Então, daí vocês veem que nós temos o protocolo da I3E, que é o 2030.5, que foi uma nova proposta, junto com a Zigbee Alliance. Nós temos o DNP3 modificado para suportar esse Smart Grid. Nós temos o Modbus modificado pela Sunspec, né? Nós temos esse OpenADR, que é um protocolo muito utilizado na Europa. E nós temos normas e protocolos muito fortes europeias, né? Que são a IEC 61850 e seus protocolos, o Multispeak, né? Então nós temos vários protocolos. E junto com isso nós temos várias normas que especificam protocolos, né? Então nós temos a IEC 1547, a I3E, né? A IEC 61850. Então aqui são definidos alguns protocolos, aqui são definidos outros protocolos. Nós temos as normas brasileiras, né? O PRODIST, as resoluções normativas da ANEEL, né? Então tem muita norma específica de país, norma específica de continente, norma específica de organização, né? E isso tudo é uma grande bagunça, né? Que a gente está tentando resolver com a interoperabilidade desses sistemas. Tirando isso, pessoal, nós temos uma grande quantidade de níveis de controle ou de funcionamento desse sistema de distribuição, tá? Então, existem várias propostas de arquitetura, essa é uma proposta, né, em que eu tenho 5 níveis. Os níveis que mais nos interessam agora talvez seja o nível 1, e nesse nível a gente tem o quê? As baterias, os geradores a diesel, os inversores de painel fotovoltaico, os carros elétricos. Nós temos os dispositivos ou os recursos energéticos dispositivos, né? Recursos energéticos distribuídos, né? Nesse nível. E vocês podem notar que eles estão conectados na rede elétrica e no outro lado aqui numa rede lógica. O segundo nível, pessoal, são os controladores a nível de facility, né? Então, os controladores, por exemplo, numa universidade, os controladores numa empresa, ou os gerenciadores, talvez seria a palavra mais correta, né? E esses gerenciadores, eles inclusive podem ter vários gerenciadores distribuídos e ter um gerenciador centralizador, né? Esse é o segundo nível. Então imagine que eu tenho o TFPR e eu tenho vários equipamentos que são recursos energéticos distribuídos ali, e esse gerenciador ele agrega a informação de todos esses pequenos pontos energéticos aí para conversar com a concessionária, né?
E quando eu entro em nível de concessionária, eu tenho um terceiro nível, que eu diria que seria um nível a ponto de subestação. E eu tenho um quarto nível do sistema de distribuição, que seria o gerenciamento de todas essas subestações ou de todos esses sistemas distribuídos. Né? E junto com isso, eu tenho um quinto nível, né, que é o fornecedor mesmo da energia, que daí a gente lida com preço, né, com gerenciamento de carga. Né? Então, é um quinto nível. Mas o nosso objetivo aqui nem é falar tanto desses níveis. Mas quando eu tenho esses níveis, não significa que eu tenho 5 possíveis comunicações aqui. Não. Eu tenho uma possível comunicação dos recursos energéticos distribuídos com um gerenciador. Eu tenho a comunicação desse gerenciador com a concessionária ou com esse Retail Energy Provider aqui, que vai ter, por exemplo, questões de preço, né? E a bagunça é tão grande, pessoal, que dependendo da implementação, esse gerenciador de recursos energéticos distribuídos da concessionária pode falar direto com um carro ou com um inversor de painel fotovoltaico, ou pode falar com o gerenciador. Né? Então, eu posso ter esse nível de comunicação aqui do gerenciador com esses dispositivos, ou pode ser feito direto esse link aqui com a concessionária. Né? E o controlador do preço, né, do mercado do preço, pode falar direto com um carro elétrico, como ele pode falar com um gerenciador. Então, é uma confusão assim que não tem tamanho. Né? E tudo vai depender do qual protocolo que a gente está usando e como que isso é implementado, e é por isso que a gente tem que pensar muito em interoperabilidade. Né? Mas quando a gente passa para quais protocolos são utilizados em quais níveis, né? Então, o Modbus começa a ganhar um bom destaque. Né? Então, aqui nós tínhamos aqui alguns exemplos de quais protocolos podem ser utilizados. Aqui são sugestões, né? E vocês começam a notar que aqui aparece uma nuvem, né? Porque quando eu falo de concessionária, a gente não está falando do prédio da Copel em Curitiba, né? Então, para ter um controle de um smart grid, geralmente eu tenho muitas dessas soluções que eu preciso para que isso, a infraestrutura para que isso funcione, esteja na nuvem, né? Então, o Modbus é um bom protocolo para conversar com uma solução em nuvem? Com certeza não. Né? Mas ele é um bom protocolo para conversar com um gerenciador dentro de uma indústria, né, de uma universidade, de um comércio grande. Né? E daí esse gerenciador da universidade ou da indústria pode falar com um protocolo, por exemplo, o CEP2, que é baseado em HTTP, aqui com a nuvem. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Por que a gente não implementa talvez direto lá o HTTP seguro e tudo mais lá no inversor? Porque daí eu começo a ter uma certa complexidade para o desenvolvedor de baixo nível lá que trabalha no inversor, muito grande, né? E é por isso que o Modbus ganha destaque, por ser um protocolo simples que pode ser implementado em microcontroladores, né, em DSPs. Então começa a aparecer aí o destaque do Modbus por causa disso. Bom, o Modbus aparece sempre, e isso é uma parte boa, né? Isso reforça por que a gente talvez deveria usar ele, até quando eu vou lá para a IEC 61850. A 61850 ela é uma norma que tem os seus próprios protocolos, mas ela também, eu não me lembro se por ela ou por outras organizações, ela tem o mapeamento dos modelos de informação, que são os dados que eu preciso para falar com o inversor, os dados que eu preciso para falar com o carro elétrico, em outros protocolos. Então eu consigo mapear esses modelos de informação da 61850, que é uma norma muito forte no Smart Grid, no CEP2, no Modbus, no protocolo DNP3 ou no próprio protocolo da norma, que é o MMS. Isso já é uma informação bem interessante. Então, cada vez mais, pessoal, a gente tem caminhado para uma conformidade
de protocolos ou de sistemas para que eles conversem entre si. Tá? Então, um caminho para a conformidade de equipamentos no Smart Grid que surgiu é a norma I3E 1547 de 2018. Ela foi atualizada em 2020, se eu não me engano. Então, está colocado aqui 2018, mas eu acho que ela já tem a sua correção aí ou atualização 2020. Então, o que essa norma trata, né? Sobre o que ela trata? Então, ela trata sobre os procedimentos de teste de conformidade para a interconexão de equipamentos de recursos energéticos distribuídos num sistema elétrico de potência, né? Então, é basicamente sobre isso que trata essa norma. E daí ela diz, se eu vou fazer um teste de conformidade, eu vou especificar aqui protocolos que vocês devem usar para falar comigo. Ou para falar com a minha nuvem da concessionária, né? Então, eles dizem aqui na norma que um caminho claro para ter conformidade, para ter o compliance, né, de um equipamento, se eu for criar um equipamento novo no mercado, e para ser compatível, né, com essa norma, eu acho que ela tem uma emenda na norma que é 2020. Tá? Ela diz o seguinte, para falar com um gerenciador de recursos energéticos distribuídos, se recomenda o Sunspec Modbus. E para falar com a concessionária, para comunicar com a concessionária, se recomenda o I3E 2030.5, que é o CEP2, ou o I3E 1815, que é o DNP3. Então eles dizem que utilizar esses protocolos é um ótimo caminho para conformidade. Obviamente, eu não vou falar direto com a concessionária por Modbus, daí eu vou precisar de um gateway que vai converter para um desses outros protocolos aqui, esses modelos de informação. Então, por que utilizar o Sunspec Modbus naquele primeiro nível, né, pessoal? Bom, porque o Modbus ele é um protocolo aberto, é livre de royalties, é amplamente conhecido, amplamente utilizado na indústria, no mercado, né? Vários, eu não diria a maioria, mas vários inversores comerciais possuem suporte a essa comunicação. E o problema da segurança ele foi mitigado aí no final de 2018, se eu não me engano, que surgiu o Modbus seguro, né? Surgiu assim o padrão final de 2018, início de 2019, e ele talvez começou a ser suportado, ou o pessoal começou a dizer, esse é o padrão mesmo lá em 2020, 2021, diria assim. Então depois a gente vai falar da parte de segurança. Não hoje, né? Mas em algum momento. E qual que é a ideia do Sunspec Modbus? O Sunspec Modbus, ele basicamente usa o Modbus como protocolo, mas ele cria modelos de informação e uma requisição não lê mais registradores, então. Uma requisição do Modbus, ela lê um modelo de informação ou um conjunto de modelos de informação. Né? Então, esses modelos eles são utilizados para enviar e receber os dados, né, que estão mapeados lá dos modelos de informação da IEC 61850. Vocês já vão ver o que é um modelo de informação. Né? Então, quando eu leio agora, não leio mais registradores, eu leio modelos. Né? Então, ele diz aqui, vem uma requisição, eu populo os dados que eu quero ler no modelo e devolvo um modelo de informação. Né? E como que funciona esse mapa de modelos num dispositivo? Então, ele sempre começa com SANS, né, que basicamente é S maiúsculo, U, N minúsculo e S maiúsculo. Então, os primeiros 32 bytes de informação do modelo Sunspec Modbus vai ser 53, 75, 62, 53 hexadecimal, que é o SANS. Né? A partir disso, eu vou ter um modelo que é chamado de modelo comum, os modelos padrão, algum modelo do vendor, né, da empresa que fabricou o dispositivo.
e um modelo final. Então, eu mapeio o Modbus com esses modelos em cima de registradores de... aqueles registradores, me fugiu... que podem ser lidos e escritos. Me fugiu o nome. Tem os registradores de entrada e os registradores de retenção, se eu não me engano, é o nome. Tá? Então, tem que ser em cima de registradores de retenção, porque eu posso escrever os modelos também para poder controlar o inversor. Tá? Então, quando eu mapeio os dados de um inversor no Sunspec Modbus, ou de um outro equipamento, no sistema de bateria, né, eu faço uma listagem de modelos. Então imaginem que o modelo comum começa lá no endereço 40.001, daí o modelo de inversor tal lá começa no 4070, o modelo do nameplate, o nameplate é dados de placa, né, começa lá no 122, e assim eu faço uma listagem, né, dos modelos, terminando lá com o modelo final. Né? Então esses modelos eles são dispostos sequencialmente a partir do primeiro endereço dos registradores de retenção do dispositivo. Essa é a ideia do Modbus. Talvez não no 40.001, né? Porque aqui eu tenho ainda aquela representação de 2 bytes, né? Que é 2 registradores, desculpe, que é o SANS, né? Então vai 16 bits aqui e 16 bits aqui. Certo? E eu tenho vários tipos de modelos. Eu tenho um modelo comum, que é o modelo 1. Né? Eu tenho modelos de configuração de rede, eu tenho modelos para inversores, eu tenho os modelos de dados de placa, eu tenho os modelos para controle, eu tenho os modelos de armazenamento de energia, os modelos de preço, os modelos de agendamento, né? Os modelos de irradiação, né? Os modelos de GPS, eu tenho modelos meteorológicos, e muitos outros modelos, tá, pessoal? Então eu tenho um modelo de informação para muita coisa sobre Modbus, né? Bom, onde é que eles recomendam começar um dispositivo ou mapa de modelos de um dispositivo Sunspec Modbus? O preferido é no endereço ou no registrador 40.001. Lembrando que o registrador 40.001 fica no endereço 40.000 Modbus, né? E, alternativamente, eu posso começar no endereço 50.001 ou no endereço 1. Mas o preferido é o 40.001. Então, o que eu vou fazer quando eu quiser descobrir se o dispositivo Modbus ele é Sunspec Modbus? Eu vou tentar ler o 40.001 para ver se eu acho aquele SANS. Se eu não achar, eu vou tentar ler o 50.001. E se eu não achar, eu vou tentar ler o registrador 1. Né? Então, essa é o procedimento para procurar por um dispositivo Sunspec Modbus. E esses modelos eles são organizados dessa forma, né? Eles têm um cabeçalho que fala quem é o modelo, o ID do modelo, né? E o tamanho do modelo. E eu posso ter blocos de dados fixos ou posso ter blocos de dados repetidos. Né? Então, nos modelos que só... Eu posso ter modelos de tamanho fixo, né? Em que eu vou ter o Model ID, o tamanho do modelo e um bloco fixo de dados. Ou eu posso ter os modelos de repetição, em que eu vou ter o número do modelo, o tamanho, dependendo de quantos blocos de repetição eu tiver, e os blocos de repetição. Então, vamos pensar assim, que eu quero, para tentar deixar claro o que seria um bloco de repetição. Imaginem que eu tenha uma curva de controle lá para algum parâmetro do inversor. Tem alguns parâmetros do inversor que trabalham com curvas. E um bloco é um ponto na curva, por exemplo. Um ponto de corrente tensão, alguma coisa assim. Então, eu vou passar 10 pontos dessa curva, que são 10 tensões e 10 correntes. Então, eu vou ter só o I como sendo 10. Né? E daí eu vou ter 10 blocos de tensão e corrente. Então, essa que seria a ideia de um bloco com modelo de repetição. Né? E eu posso, inclusive, ter blocos combinados, uma parte fixa e uma parte com blocos de repetição. Né?
E o último modelo, daí aqui eu determino, né, o tamanho do modelo, né? E o último modelo deve ser o modelo finalizador, que é o ID FFFF tamanho 0. Então, como mostrou aqui, né, pessoal, eu tenho que finalizar o modelo com esse end model aqui. Então, esse vai ser o último modelo SANSPEC. Então, existem representações desses modelos em JSON ou XML. Aqui é um exemplo de representação em JSON, né? Então, ele tem lá o nome do modelo, o ID do modelo, os tipos de dados, né? Por exemplo, tensão da fase A, tensão da fase B, tensão da fase C, né? Daí eu tenho um bloco de repetição aqui e os pontos do bloco de repetição, ó. Então, é assim que eu represento um modelo SANSPEC. Mas eu também tenho a representação XML desses blocos aqui, ó. Então aqui eu tenho a representação em XML, né, do modelo 113, que tem tamanho 60, e ele tem um bloco de tamanho fixo aqui, que são 60, né, e eu diria que isso aqui seria 60 registradores Modbus, então seria 120 bytes, né? Então, tá vendo que ele está dizendo que o tamanho do modelo é 60, mas o tamanho desse bloco é 60, só que ele só tem um bloco, né? O barra model acaba aqui, ó. Então, acaba o modelo, então esse modelo só tem um bloco. Então, aqui eu tenho corrente, ó. Corrente da fase A, corrente da fase B, corrente da fase C. Daí tenho tensões trifásicas, tensões monofásicas aqui, potência, né? Frequência, potência aparente, potência reativa, fator de potência, né? Então, esse aqui é um modelo de, se eu não me engano, inversor usando o tipo float. Então a gente vai falar um pouquinho mais dos tipos, né? Então o que ele mostra aqui? Offset, ó. Então ele está dizendo que dentro desse modelo o primeiro registrador é a corrente, daí depois eu uso dois registradores para representar esse float. Então no registrador de offset 2 do modelo eu tenho aqui a corrente monofásica aí da fase A. Por que é tratado em offset, pessoal? Porque isso aqui não é o endereço zero, né? Então, a partir do início do modelo, dentro desse modelo, para chegar nesse dado, o offset é 0. Para chegar nesse dado, o offset é 32. Então, essa é a ideia aqui dessa representação em XML, né? Então, quais são os formatos de dados que eu tenho no SANSPEC? Eu posso ter formato inteiro sem sinal, um PAD, que é um alinhador de modelos, talvez a gente veja alguma coisa. O acumulador, que é usado, por exemplo, para acumulação de energia, né? Que nem um medidor, né? Que fica acumulando a potência em watt-hora, né? Enumeradores, bit fields, que é para representar o que um bit significa numa variável de 32 bits ou 16 bits, strings para texto e o IP, né, que é a representação do IP, que é a única informação que é acima de 64 bits, né? Então, os valores de 16 bits no SANSPEC Modbus, eles são o int 16, o int 16, acumulador 16, enum 16, o bitfield 16 ou o pad 16. Então, aqui são as representações de valores possíveis, né? E o que é um valor não implementado, né? Que é o not a number, talvez, né? Desse modelo. E notem que por ser um valor de 16 bits, vocês devem colocar no primeiro byte, porque é Modbus, né? O Modbus ele é Big Engine, né? O mais significativo e o menos significativo desse número, né? Os valores de 32 bits da mesma forma, eu tenho o int 32, o int 32 e assim por diante. Tenho aqui os valores não implementados. E como que eu devo organizar nos registradores Modbus? No primeiro registrador, que vai ser o byte 0 e 1, eu vou ter os mais significativos, e no segundo registrador os menos significativos, né? De novo, Big Engine, né? Valor de 64 bits a mesma coisa. No primeiro byte o mais significativo, no último byte o menos significativo, né?
varia dessa faixa aqui, esse aqui é o não implementado, né, o valor não implementado, né, para o acumulador 64 também. E nós temos o valor 128 bits, que é a representação do IPv6, tá? Que é a única valor acima de 64 bits. E nós temos o tipo string, que vai ficar representado sequencialmente, assim, em texto, né? A partir do registrador 1 até o registrador que terminar essa string. Tá? E eu termino essa string sempre com o caractere terminador, que é o 0, né? Ou /0 lá do C. Já os tipos floating point, vocês vão representar assim, eles são 32 bits, né? Então eu vou usar 2 registradores Modbus para isso. O mais significativo é que o primeiro registrador, né, Modbus, vai conter o sinal e o expoente e o início da fração, né, e o outro registrador, o final da fração. Né? Então, para quem não se lembra, eu posso voltar aqui e procurar por I3E754 Converter. Isso aqui me ajuda um pouco. A gente já viu um pouco disso na aula passada, né? 1.0. Vejam bem o que eu tenho. Eu tenho o sinal, o expoente e a mantissa, né? Então, esse sinal e expoente aqui, ó, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits no expoente, mais um bit de sinal, né? Então, todo esse início aqui vai no primeiro registrador e mais um pedaço da mantissa. E o resto da mantissa vai no outro registrador. Então, essa é a recomendação, né, para o Sunspec Modbus. Então, a gente tem que ver se aquela forma que a gente usou da estrutura transmite o dado assim. Senão, ele não é compatível com o Sunspec Modbus. Isso aqui poderia estar invertido, né? Então, a gente tem que ver como que fica isso lá na nossa comunicação. Então, vocês viram que se for assim, né, se eu manter compatibilidade com o Sunspec, eu vou ter que transmitir primeiro 3F80 e depois 0. Se eu não me engano, tinha ficado invertido lá naquele exemplo que eu passei para vocês. Só assim eu vou estar compatível com o Sunspec Modbus. Bom, além disso, pessoal, eu posso não usar ponto flutuante. Eu posso usar o fator de escala, né, que é o Sunspec Scale Factor, esse tipo, que vai, se eu não me engano, apesar de estar mostrando aqui menos 10 a 10, se eu não me engano é de menos 1000 a 1000, alguma coisa assim, teria que confirmar. Mas, que é como eu represento um valor com vírgula, né? Então, para eu ter acesso ao valor, eu quero representar um valor com vírgula, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar aqui uma calculadora. Então, vou estar tendo um modo básico, eu quero representar 0.01. Então, eu vou transmitir isso aqui como 1 num registrador de 16 bits e o fator de escala é 100. Né? Então, tem muitos modelos que transmitem os dados assim. Eles não usam o ponto flutuante, né? Eles usam um valor e um fator de escala. Para saber o valor real, eu tenho que pegar aquele 1 e dividir para o fator de escala. Né? Daí eu vou ter acesso ao valor real. Então, dito isso, pessoal, o que a gente precisa para poder usar o Sunspec Modbus, ou transpor isso para uma linguagem de programação? Eu preciso criar uma estrutura de dados, ou uma representação de cada modelo, né? Então, aqui eu dou estou dando um exemplo de como que eu modelaria o modelo 1 do Sunspec na linguagem C. Né? Então, eu vou ter um 16 bits, aqui o valor de 16 bits, que é o modelo, o número do modelo, um valor de 16 bits, que é a quantidade, vetores de caracteres, que são strings, o device address aqui também é 16 bits, e tem um pad aqui, que é tipo... basicamente algo que não serve para nada, para alinhar o modelo num tamanho específico. E alguns modelos usam esse pad, eu vou ser sincero para vocês, nem sempre eu acho que isso é obrigatório, mas se vocês forem ver aqui, para que eles estão usando o pad?
para que esse modelo aqui seja múltiplo de 32. Ó. Aqui eu tenho 32 bytes. Se vocês pegarem aqui, eu tenho um múltiplo de 32 bytes nesses caracteres, e aqui fica um múltiplo de 32 bytes. Bits, na verdade, desculpa. Né? Então eles usam esse pad aqui só para deixar múltiplos, né? Então esse modelo fica em valores de 32 bits, né? Ou isso é bom para usar em processadores de 32 bits, talvez seja isso, por isso que eles usam esse pad aqui, né? E daí se eu posso ter qualquer combinação de modelos num dispositivo, né? Então aqui eu estou dando um exemplo de como que eu modelaria todo o Sunspec, né? Então eu teria o Sunspec ID, que usa 2 registradores, alguns modelos, mas eu tenho que ter o modelo 1, que é o modelo comum, os modelos que eu quero representar e o end model. Né? E como é que eu estruturo isso aqui no Modbus? Uma das sugestões que eu faço para vocês é ter uma variável desse tipo aqui, unida com registradores Modbus, né, que começam lá no endereço 40.000, ou no registrador 40.001, né, como a gente viu na aula passada. Então essa é uma sugestão de como que eu modelo dados em C do Sunspec Modbus. Mas de onde é que eu tiro esses dados? Como é que eu formo esses modelos? Né? Tem duas formas, pessoal, que é eu ir no XML do modelo, né, que é uma forma de ver. Ele diz aqui, ó, que o modelo tem tamanho 60, que o nome do modelo, o número do modelo é 113, que o tamanho é 60, que o primeiro dado é corrente, que ele é do tipo float, né, que a unidade é corrente e que ele é mandatório, né, ele é obrigatório na comunicação. Ou a Sunspec disponibiliza também um Excel desses, né, e o Excel tem aqui, ó, o nome do modelo, o número do modelo, né? Esse aqui é um modelo para inversor trifásico do tipo float. Então esse modelo é o modelo 113, essa informação vai num tipo uint32, o tamanho do modelo vai embora esteja faltando aqui, né, que é 60, está vazio, então esse aqui está bem incompleto. Ele é do tipo uint32, e daí esses dados aqui, ó, são todos float 32, aqui está a unidade do tipo, se é mandatório ou não, né? E quando eu tenho um enumerador, ó, pessoal, eles abrem aqui, ó, no offset 48, eu tenho essa variável, que é esse ponto, né, que é o estado de operação, e os possíveis estados de operação são esses símbolos aqui que são criados por um enumerador, né? Off, sleep, starting, MPPT, então eu tenho vários possíveis estados de operação, até que eu chego aqui no final do modelo, né? Então se o modelo tem tamanho 60, eu tenho aqui 60. Agora vamos ver o modelo 1, por exemplo, aquele que a gente viu. Não sei porque está faltando o tamanho dos modelos aqui, né? Mas vocês podem ver aqui que esse modelo tamanho 66. Tá? Então, voltando aqui, por que ele vai até o 67? Isso é uma coisa que eu não achei tão interessante em como que ele coloca nesse Excel. Porque eu tenho 66 registradores de dados, mas eu também tenho um registrador para o número do modelo e um registrador para o tamanho do modelo. Então, no total, dá 68 registradores, ou seja, de 0 a 67. Então, é por isso que está representado assim. Né? Bom, então, aqui vocês têm acesso a todos os modelos, né, nesse Excel, nos modelos que existem. E voltando aqui, essa aqui é uma forma possível de implementação desses modelos, né? Então, já mostrei as planilhas. Então, qual que é a ideia do nosso trabalho, pessoal? A gente tem já um Modbus funcionando, né? Seja ele TCP, seja ele serial. Por exemplo, alguns de vocês querem usar o serial para usar um microcontrolador, alguns de vocês vão desenvolver isso só no computador. Então, nós vamos utilizar qualquer um que seja o Free Modbus, o Lib Modbus, Modbus TCP ou Modbus serial.
o importante é manter o Modbus, né? E qual que é a ideia do trabalho? A ideia do trabalho é que vocês vão criar um cliente e pelo menos 2 servidores, e esses clientes e servidores vão ter que ler dados Sunspec Modbus e não dados Modbus. Então a gente vai pegar aquele código que sabe falar registradores e vai fazer aquele código falar modelos, né? E daí vocês vão ter que tentar escrever nesses modelos e ler os modelos. Então a gente vai tentar implementar isso como trabalho, e quando eu postar lá o trabalho no Google Classroom, eu dou mais detalhes sobre esse trabalho, certo? Então a gente finaliza aqui pelo menos uma introdução ao Sunspec Modbus, né? E tiramos dúvidas na próxima aula. Isso aí, pessoal. Até mais.